aluno e aluna do 6º ano, tudo bem? O meu nome é Maria Alice, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre as cartas argumentativas. Sim, no nosso dia a dia, nós vamos lidar com esse gênero textual muitas vezes. Mesmo que hoje, nós utilizamos muito, os chats da internet, o e-mail, as cartas ainda estão bem presentes no nosso dia a dia. Vamos lá? Bem, nós vamos falar hoje sobre alguns tipos de cartas, ok? E essas cartas, elas terão um objetivo, Quando um cidadão quer reclamar sobre alguma coisa, quer solicitar algo às autoridades. Eles, essas pessoas vão enviar essas cartas a esses órgãos competentes, Eles vão fazer aí uma reclamação ou vão fazer uma solicitação. Nós também vamos ver hoje que nós temos outros tipos de cartas que têm essa função, no dia a dia. Bem, então, vamos observar que essas cartas, elas têm essa situação que é a de ordem pública. Vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo que nós vamos ver é a carta de reclamação. Ou seja, quando essa pessoa escreve, ele vai escrever falando sobre um problema, tá? Porque ele busca a solução para esse problema. Então, esse interlocutor vai, tentar convencer esse receptor que é essa autoridade. Por isso, 6º ano, nós vamos ver que as cartas que eu trouxe como exemplo hoje são cartas argumentativas. Quem escreve vai argumentar, vai ter toda essa preocupação de convencer o outro a atendê-lo. Bem, como eu estava falando, então aqui na carta de reclamação, quando se escreve, tem-se em mente o seguinte: descrever o problema de maneira clara, mostrar as consequências, de se aquele problema não for resolvido, o que é que pode acontecer. Vai também, muitas vezes, apontar algumas soluções para esse problema e buscando esse entendimento entre as partes. Um exemplo. Aqui nós temos uma pessoa reclamando sobre a questão do estacionamento na Avenida Paulista, lá em São Paulo. Então, vamos ler a carta. A Prefeitura precisa tomar severas medidas contra a invasão de ônibus fretados e carros fortes que tomam toda a região paulista nos horários de pico, contribuindo para mais congestionamentos, pois invadem as pistas para pegar os passageiros contratados como se fosse somente eles a ter o direito de chegar em casa. Em geral, são fretados por pessoas de cidades vizinhas que vêm para cá de manhã e voltam à noite com transporte porta a porta. Nada contra esse tipo de transporte. Que bom seria se pudesse ser estendido a toda a população. Mas a entrada e saída da crescente quantidade de ônibus que vão para uma mesma área da cidade tem de ser disciplinada, pois, além de congestionar a nossa via-símbolo, paga por nós, paulistanos. Nem ônibus, nem passageiros pagam impostos à nossa prefeitura por esse uso e atrapalham a vida da cidade com a sua indisciplina no trânsito. Além dos ônibus, é cada vez maior o número de carros fortes, licenciados em outras cidades e estados, que estacionam ao seu bel prazer nas ruas da região, indiferentes às proibições, causando ainda maiores transtornos ao já difícil trânsito. Então, vocês viram aqui, que o Carlos Vergueiro, ele vai fazer essa reclamação aí à prefeitura, falando sobre essa questão do congestionamento. Ele mostra os problemas, como nós havíamos visto, e ele, temos aqui uma linguagem culta, temos o português padrão,
porque esse tipo de carta, devido ao distanciamento, né, entre os interlocutores, então vai exigir um português mais formal. Ele usa até uma palavrinha que a gente não usa no dia a dia, nas nossas conversas com os amigos, que é bel prazer, né? Quer dizer, as pessoas estacionam na sua maneira, à sua vontade, né? E aí nós temos essa carta de reclamação. Meninos e meninas do 6º ano, essa carta ela foi respondida. Eu vou trazer para vocês a resposta dela. Olha, informamos que no período de 7 às 10 horas e de 16 às 20 horas é proibida a circulação de ônibus fretados na Avenida Paulista, sentido Paraíso Consolação, entre as ruas Teixeira da Silva e Consolação. E no outros sentidos e nos demais horários não existem restrições. A Companhia de Energia de Tráfego, né, CET, assegura que intensificará a fiscalização no local para coibir as irregularidades na circulação dos ônibus fretados e no estacionamento dos carros fortes. Tanto a carta de reclamação como a carta-resposta, ela foi publicada num jornal. Tá? Então, nós temos ali a situação, né, de uma carta que várias pessoas leram, né? Ela circulou aí nesse jornal. Bom, vamos a mais um exemplo. Agora nós vamos falar da carta de solicitação. Esse caso aqui, 6º ano, pode acontecer ou talvez já tenha até acontecido com vocês, né? Vocês precisam solicitar alguma coisa a uma autoridade, a um diretor, a um professor, e você vai redigir esse tipo de carta. Olha só, então a carta de solicitação, tá? Ela vai se enquadrar dentro das cartas comerciais, ou seja, uma comunicação entre sujeitos formais, empresas, instituições, no caso a escola é uma instituição, e aí nós temos o objetivo dessa carta é um pedido. Por isso mesmo, ela vai ser uma carta curta, tá? Então ela vai ser bem sintética, tá? Uma linguagem também formal e, como eu disse, né, é uma carta de uma extensão pequena, né, curta, e ela tem, então, essa intenção do pedido. Olha, então, um exemplo. Ó, nós sabemos, é carta, né? Então, tem ali, né, a data, local, né, e a data. Tem o vocativo. O vocativo é aquilo que a gente vai se dirigir a esse interlocutor. Então, aqui, prezado senhor diretor da Escola de Engenharia. E aí vem o texto com o pedido, né, a justificativa ali. Então, vamos lá. Eu, Carlos dos Santos, matrícula 2012-0313, regularmente matriculado no curso de Engenharia Mecânica dessa faculdade, venho por meio desta solicitar a Vossa Senhoria a possibilidade de conceder-me estágio no período de 22 de fevereiro de 2021 a 30 de abril de 2021, na área de mecânica, em cumprimento ao plano de curso, que prevê o estágio obrigatório na disciplina de estágio supervisionado. Então, vocês viram aqui? Ele expõe o pedido, justifica por que ele está pedindo aquilo, e aí depois ele vem, né, a despedida. Agradeço antecipadamente sua valorosa colaboração, atenciosamente, Carlos dos Santos. Viram? Bem informal. É aqui que eu estava comentando, às vezes você precisa pedir alguma coisa lá para o diretor, na escola, né? Ou às vezes os pais de vocês vão pedir alguma coisa no serviço. Então, é esse tipo, né, de carta que ele vai, né, utilizar. Vamos para mais um exemplo. Bom, agora, gente, nós vamos falar da carta aberta, tá? A carta aberta, ela é o seguinte, ela tem essa mensagem, né, tem um questionamento ou uma solicitação, tá? Que vai ser encaminhada, sim, para uma pessoa específica, mas como ela vai circular nos meios, né, no jornal, na internet,
as pessoas vão ler. Por isso ela é chamada de carta aberta. Tá? Então, a ideia é justamente essa, que as pessoas que tenham aquela mesma visão, aquela mesma ideia, ou estão precisando daquele mesmos, né, pedidos, ou, né, aquela solicitação, elas vão ter contato com esse texto, né? Então, tem essa questão desse reconhecimento público. Bem, então nós vamos ver, a carta aberta, ela também é uma carta argumentativa, né? E ela vai também ter essa questão de apresentar um ponto de vista e convencer o outro, né? Convencer o destinatário daquilo que está ali exposto na carta. Bom, como eu disse, né? Essa carta, ela vai ser divulgada nos meios de comunicação. A intenção é compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas e ela vai tratar de questões sociais, tá? Diferente, por exemplo, da carta de solicitação que nós vimos, que é um pedido a uma instituição, então nós temos uma situação mais restrita. A carta aberta, ela tem uma preocupação aí mais social. Um exemplo. Carta aberta, 29 de maio de 2018. A população brasileira, e em especial aos caminhoneiros e aos nossos colaboradores. A Transpandorama Transporte reconhece a importância dos caminhoneiros para o crescimento do Brasil e se orgulha em fazer parte de uma classe expressiva. A Transpanorama Transporte respeita o direito à manifestação. Entretanto, conforme os dias de manifestação se prolongam, os riscos de danos maiores para o segmento de transporte rodoviário se agigantam. Como para todo o país, são 9 dias sem um único frete, com colaboradores parados e clientes sem os produtos que precisam para trabalhar. O custo fixo dos caminhões continua sendo o mesmo. Assim como a necessidade de honrar todos os compromissos assumidos pela transportadora. Diante da necessidade de continuar gerando emprego e renda, movimentando as riquezas do nosso país, a Transpanorama Transporte acredita que já é hora do movimento permitir que os nossos motoristas e veículos trafeguem com liberdade e segurança pelas rodovias. Tá vendo? Então, essa carta foi uma publicação do posicionamento dessa empresa para a situação, né, que eles voltariam a circular. Então, eles estão justificando a atitude deles. E aí, eles vão levar isso a público. Bom, e aí, gente, a carta de justificativa. Essa aqui é um outro tipo de carta que nós também vamos usar muito no nosso dia a dia, né? Porque muitas vezes acontece um imprevisto, você falta a uma aula, seu pai, sua mãe, um parente falta ao trabalho e ele precisa justificar aquela ausência. Às vezes pode até acontecer uma situação assim, tem um exame marcado, um exame médico marcado, a pessoa precisa faltar ao trabalho e aí ela vai justificar a ausência. E tem mais uma situação que até deve ter acontecido, né, recentemente. As pessoas, nós temos que votar. E às vezes aconteceu alguma coisa, ou a pessoa estava em um outro local e ela não foi votar, ela precisa justificar o voto. Então, é a carta de justificativa. Tá? Então, pode ser, um funcionário, um estudante, que vai, se ausentar das suas obrigações profissionais ou estudantis. Ele precisa justificar isso. Então, vamos a mais alguns detalhes. Às vezes, gente, como nós já vimos, essa carta também ela vai ser no padrão culto, formal, tá? Devido a essa questão mesmo do distanciamento entre os interlocutores. E aí, se essa carta, se a ausência for de mais dias, é necessário mais um documento de comprovação, às vezes um atestado médico, que vai junto com essa carta. E aí, esse atestado médico, ele tem que ter a assinatura do órgão responsável, o carimbo, tá? Então, isso pode acontecer, tá? Então, é a carta de justificativa. Como eu falei, olha um modelo que a gente até encontra na internet para quem vai justificar o voto.
Olha, então tem aquilo que nós já vimos, olha lá, o vocativo, excelentíssimo senhor, doutor, juiz da zona eleitoral do município tal. Aí vem a parte que a pessoa fala dela, lá, nome, a nacionalidade, os documentos, tá vendo? O endereço onde ela mora. E aí vem aqui a justificativa do voto, por que ela não votou. No caso dessa pessoa que fala que ela estava, né, sofreu um acidente de trânsito e estava hospitalizada, por isso ela não pôde se deslocar até o local, né, então justificou. E aí ele vai, né, falar, olha, então, por favor, que não sejam aplicadas as penalidades aí, porque eu tive um problema. E aí ela vai, né, pedir o deferimento, ou seja, né, será que vocês aceitam o meu pedido? Aí tem o local, o dia, a data e a assinatura, né, a carta de justificativa. Bem, gente, todos os textos que nós vimos hoje, né, têm essa intenção de expor publicamente esses fatos, né, obter uma resposta rapidamente, né? Então nós temos aí a questão desses argumentos presentes. E já que nós estamos falando em cartas, eu quero falar rapidinho para vocês de uma outra carta importante na história, né, do Brasil, que é a carta de Pero Vaz de Caminha. O Pero Vaz de Caminha, ele era um escrivão. Então, quando os portugueses viajam e chegam aqui ao Brasil, né, vocês já devem ter estudado isso na aula de história, ele está descrevendo toda a viagem, relatando isso para o rei Dom Manuel. E ele vai escrever, né, falando, né, dessa terra, futuramente o Brasil, falando como é, falando das paisagens, falando dos habitantes da época, né, o que estavam, né, no litoral, os índios. Então, nós temos uma outra carta importante na nossa história. Então, a carta ela vai descrever os costumes, né, dos habitantes da terra, vai falar, né, do comportamento deles, das casas, dos utensílios, como eles utilizavam, né? Aqui a gente tem até uma imagem mostrando, né, o Pero Vaz de Caminha lendo a carta ao comandante da época, o Pero Álvares Cabral. E aí, olha, um pedacinho rapidinho dessa carta. Olha a linguagem. Nós já tivemos variantes linguísticas. Aqui eu tenho a variante histórica. A carta, né, é aquele português mais antigo. Ah lá, olha. Ali vereis galantes pintados de preto e vermelho, e quartejados assim pelos corpos como pelas pernas, que de certo assim pareciam bem. Todos andavam rapados até em cima das orelhas, assim mesmo de sobrancelhas e pestanas. Trazem todas as testas de fonte a fonte, tintas de tintura preta que parece uma fita preta da largura de 2 dedos. Mostravam-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo, tomaram-lhe logo na mão e acenaram para a terra, como se os houvessem ali. Mostraram-lhe um carneiro, não fizeram caso dele. Mostraram-lhe uma galinha, quase tiveram medo dela e não lhe queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram como espantados. E aí, gente, olha só, aqui o Pero Vaz de Caminha, ele fala desse comportamento dos índios, né? Eles assustaram quando viram a galinha, nem ligaram para o carneiro, como eles estavam pintados, né? Com os cabelos cortados. Então, nós temos aí detalhes. Uma coisa interessante que no último parágrafo dessa carta, né, o Caminha faz um pedido ao rei Dom Manuel, né? Ele tinha, né, um genro que estava preso por agressão e ele faz um pedido no finalzinho da carta. Ah lá, então ele fala, olha, eu estou aqui, né, Vossa Alteza, para servir, mas será que o senhor poderia vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro, né? Então, olha só, lembrando, ele faz isso, aquele lembrete, olha, eu fiz direitinho, escrevi a carta, né? Estou descrevendo essa viagem, descrevendo os locais por onde a frota passa, mas olha, estou precisando de um favorzinho. E aí ele faz o pedido. A carta é assinada lá, 1º de maio de 1500. Bem, 6º ano, para preparar essa aula, além, né, de alguns sites de internet que eu utilizei, eu usei também o livro Português e Linguagens e Produção de Textos, Interlocução e Gênero. Espero que vocês tenham uma boa semana
e eu aguardo vocês no próximo encontro. Muito obrigada!